Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service, locação de mão de obra. Olá, vamos iniciar mais uma edição do programa Negócios em Foco. Estamos trazendo nesta edição o empresário Roberto Serquis, que é diretor da Água Mineral Santa Maria e também faz parte da diretoria como tesoureiro da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Então, logo mais, teremos aqui Roberto Serquis. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Olá, estamos iniciando o nosso programa Negócios em Foco, programa de entrevistas com assuntos de economia e negócios do Rio Grande do Norte. Desta feita, trazemos aqui o empresário Roberto Serquis, que é diretor da Água Mineral Santa Maria e também diretor da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Roberto vai nos falar sobre diversos assuntos ligados à economia, tanto nacional quanto à economia do nosso estado do Rio Grande do Norte. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você, que é uma pessoa que tem um largo conhecimento sobre negócios e sobre a economia do Estado, você é uma pessoa que milita em negócios quase que desde criança, né? Primeiramente ao lado do seu pai, e esse tempo todo, acho que já mais de 30 anos que você está à frente dos negócios da família, numa empresa tão bem sucedida quanto é a Água Mineral Santa Maria, que é a marca, inclusive, mais lembrada pelos consumidores nesse segmento de água mineral. Roberto, nós estamos passando por um momento de muitas, digamos assim, dificuldades na economia de uma forma geral, talvez isso levado por desacertos de ordem econômica, mas também de ordem política. Eu queria que você nos desse aqui assim, a sua visão, o que é que você acha esse processo todo que o país está passando, se você acha que em que tempo a gente voltará a entrar nos trilhos, sobre essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo nesse momento, com um certo enxugamento, mesmo que tímido, da máquina administrativa, mas por outro lado também com uma proposta de aumento de impostos, que é sempre querendo tirar de onde já não se pode tirar. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão sobre esse momento que estamos passando em nível nacional? Marco, primeiro agradecer o convite, felicitar todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Marcos, a situação hoje econômica do país, ela preocupa, né? Nós vivemos uma crise real, né? Eu até no primeiro momento, primeiro semestre, eu imaginei ser uma crise técnica, né? Enquanto as indústrias, as empresas estavam fazendo alguns ajustes, ou seja, trabalhando férias, criando algumas saídas, né? Sem que a gente sentisse ainda, né, os efeitos como nós estamos agora vivendo, quer dizer, efeitos onde há demissões, né? Há um índice real, um PIB que hoje bate o recorde, né? O recorde nos últimos 25 anos. Então, nós vivemos realmente uma crise de liquidez, sobretudo de liquidez, né? Há uma queda vertiginosa com relação a compras no mercado, também isso é sentido, e o governo se vê na necessidade de realizar realmente um ajuste fiscal, né? O que eu vejo é que nesses últimos anos, quer dizer, nós tivemos aí, se a gente fizer olhar no retrovisor,
Nós tivemos uma situação econômica, o governo atual, ele recebeu o país numa situação econômica privilegiada, né? A melhor conquista dos últimos 30 anos foi exatamente o Plano Real, né? Estabilidade econômica, né? Nós saímos da direta já, nós passamos pela democracia, né? E chegamos então ao momento do Plano Real da estabilidade econômica, né? E naquele momento, nós tínhamos um dever de casa a ser feito, que era exatamente as reformas tributária, trabalhista, reforma previdenciária, né? A reforma inclusive administrativa, para que esse país tivesse competitividade. Naquele momento, paralelamente, a economia estava iniciando um momento de globalização ou mundialização. E a indústria, ela precisava ter competitividade, agora não mais só interna, mas também para com os outros países. E eu acho que aí foi a grande falha, né? Foi exatamente não ter aproveitado aquele momento de um apoio total da população ao novo presidente, que entrava na época, em 2002, né? E ter realizado essas reformas. Eu acho que essas reformas garantiriam ao país, ao invés da minha casa, minha vida, o meu emprego, minha vida, né? E o que é mais importante para um cidadão é ter o emprego. O que mais dignifica um cidadão é ter o emprego. E uma economia ela é forte a partir do momento que você tem exatamente a condição de solidez, né? Então o país perdeu essa oportunidade, optou para o lado do consumo, né? Alguns dizem que uma política voltada para a permanência no poder, mas eu prefiro analisar por esse ângulo, né? do consumo. E aí, se você olhar o princípio da economia, o que é o princípio da economia? É você trabalhar exatamente o quê? A produção e o consumo. Então, se você olhar só um lado, essa balança ela não vai estar em equilíbrio. Então, não se preocupou com a produção, não se preocupou com a competitividade da indústria, das empresas, de onde gera realmente a renda e o emprego, e trabalhou o consumo. Então, ocorreu o desequilíbrio. E hoje, nós estamos vivendo, então, esse momento onde há uma necessidade urgente de um ajuste, tá certo? Nas contas públicas, e esse ajuste vem, logicamente, atrelado a uma série de medidas que preocupam, porque são medidas que levam à inflação, que levam a uma situação de desconfiança por parte do investidor, e então fica nesse ambiente de inércia, né, da qual acredito que nós vamos ter aí, não só 2015, porque nós estamos encerrando, mas nós vamos ter um 2016 talvez mais difícil do que o 2015. Sou otimista, sim, sou otimista. Acho que a gente deve buscar esse momento para que realmente cada um dê sua parcela de sacrifício, coisas que eu não consigo enxergar ainda no governo federal. Eu acho que é preciso que essa parcela seja de forma realmente clara, né? Não é só nessa mexida recente dos ministérios que vai ser resolvido, mas tem muito mais situações que precisam ser ajustadas. Você falou aí que uma das causas, no seu entender, desse desequilíbrio foi o incentivo ao consumo, isso também com uma distribuição farta de crédito, né? Para a aquisição de produtos tipo eletrodomésticos, automóveis. Então, houve um aumento de consumo muito grande e em desequilíbrio com o apoio à produção. Esse é um fato. Você não acha também que, aliado a isso, associado a isso, um dos grandes erros do governo foi esse inchaço, essa ampliação digamos assim, de gastos na parte pública, ou seja, a máquina pública, a máquina administrativa, ela se inchou, ela se multiplicou, um aumento exagerado de ministérios, um aumento exagerado de cargos públicos. Nós vemos aí as despesas muito elevadas, por exemplo, nós temos informação de que em 2002, me parece que o Banco do Brasil tinha apenas em torno de 6 diretorias, hoje são 37, ou seja, houve um aumento de 31 cargos de diretoria somente no Banco do Brasil. A Petrobras, a gente vê aí esse desmando total.
se tendo essas estatais como uma válvula de escape para a manutenção vamos dizer assim, o abastecimento financeiro dos partidos políticos, né? Então, a gente vê que essa parte, eu acho que é talvez tão danosa quanto esse item que você coloca aqui, tecnicamente, tão bem colocado. Marcos, também contribuiu, né? Contribuiu para o colapso. Então, na hora que você tem o consumo, né? E você tem também, tá, uma máquina onde você tem uma condição de desembolso maior do que você arrecada, evidentemente que isso também contribui. Quando a gente toca na questão do consumo, é porque se você trabalha o equilíbrio do consumo e da produção, apesar de analisar esse aspecto que você acaba de comentar como importante, eu vejo que mais relevante seria exatamente trabalhar a produtividade. Hoje, essa questão da máquina pública, da quantidade de carro comissionado que existe na administração, ela é prejudicial também. Ela contribui de forma muito forte para o colapso do equilíbrio financeiro. Mas o consumo, tá certo? O consumo na ponta, sem a competitividade, você termina trazendo produtos que não são nacionais para dentro, isso não significa dizer que não seja importante, mas a indústria nacional, ela precisa ter a competitividade, ela precisa competir dentro de uma equidade, e é isso que eu chamo a atenção. Esse equilíbrio entre produção e consumo é que faz a pujança da economia de uma nação. Quando se está consumindo um produto que é de fora, está se apoiando o emprego lá de fora, em detrimento do nosso emprego aqui, não é isso? Sim, quando a mercadoria chega até nós aqui dentro de um custo competitivo, isso é justificável, mas na hora que você traz um produto que a indústria nacional não consegue ter a mesma condição de custo de produção, então isso realmente prejudica o ambiente produtivo nacional. E é isso que eu estou exatamente comentando. Então, a importância da indústria, a indústria nacional, a indústria de transformação nacional, ela praticamente extinguiu, né? Pra você ter uma ideia, a indústria nacional, nas últimas pesquisas, você saiu na presença no PIB hoje brasileiro, caiu de 30% para 9%, quer dizer, é uma queda muito grande, quer dizer, a invasão do produto, né, sobretudo na parte de máquina, de equipamento e tudo mais, é muito forte. Quer dizer, isso podia estar ocorrendo aqui no Brasil, né? E é isso que eu estou comentando aqui, dentro da minha análise do que eu sinto nessa realidade toda de desajuste que nós estamos vivendo. Você acha que essa redução do número de ministérios, analisando essa medida isoladamente, você acha que ela foi, vamos dizer assim, coerente, dentro de um padrão necessário, ou poderia ter sido mais forte, ou seja, uma redução maior? Olha, os países desenvolvidos, com 1/3 do que existe no Brasil, funciona. Eu acho que com isso eu respondo a você dizendo que sim. Eu acho que nós podíamos ter sido mais drástico na dosagem do remédio, e nós precisamos realmente do remédio mais amargo. Você concorda com a minha colocação no início do programa de que a medida, apesar de tímida, né, uma medida que foi tomada, mas ainda uma medida tímida pelo governo, né? Sim, sim. Muita coisa pode ser feita do ponto de vista de redução, de racionalidade, do ponto de vista de desperdício, do ponto de vista de qualidade na aplicação do recurso, né? Muita coisa a ser feita. Mas, historicamente, nós sabemos que quando há uma necessidade, a medida mais fácil é exatamente aumentar a carga tributária, o que não é, no meu entender, a saída mais adequada. Em nenhum momento isso eu considero a medida mais adequada, em função de que a gente sabe que tem uma série de coisas que podem ser cortadas. Ok, Roberto, nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos logo em seguida, falando agora no próximo bloco sobre alguns assuntos da economia do Rio Grande do Norte, como também podemos colocar em pauta
assuntos relativos à sua atividade empresarial. Ok, obrigado, à disposição. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos de volta com o programa Negócios em Foco, entrevistando aqui o empresário Roberto Serquis, diretor da Água Mineral Santa Maria. Roberto também é um dos diretores da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte. Aliás, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Roberto, nós comentamos bastante no primeiro bloco sobre a situação econômica do país, a situação política do país, né? E queremos, nesse segundo bloco, privilegiar o nosso Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, muitos dizem que é um pequeno, rico estado, né? Pequeno, mas um rico estado. Alguém diz também que é um pobre, rico estado. Nós temos uma série digamos assim, de potencialidades no nosso Rio Grande do Norte, né? E estamos passando, nesse momento, por uma fase de muita expectativa de coisas boas para o nosso Rio Grande do Norte, tipo o Hub da Latam, né? Esse aeroporto que foi projetado poderá ser o Hub da Latam e poderá ser também o Hub de outras empresas, como vai ser agora, já está certo, dos Correios, né? E nós temos grandes perspectivas em outras áreas, como a ampliação do porto e uma série de outras coisas. Eu queria que você desse assim, uma panorâmica na sua visão, quais são as coisas mais importantes que estão em perspectiva, em andamento, para a nossa esperança, né, de melhores dias. Marcos, o Hub da Latam, eu acredito que hoje é o assunto do momento do ponto de vista de horizonte para o desenvolvimento do Estado. Eu diria que não é mais uma oportunidade, mas é a oportunidade do Rio Grande do Norte. E eu faço uma analogia, né? Se nos reportarmos à década de 80, né, nós tínhamos hoje uma via costeira, né, que seria hoje o nosso aeroporto, e os hotéis, que seria a chegada do Hub da Latam. A via costeira é a via costeira em função de toda a rede hoteleira que foi ali construída, a infraestrutura que foi ali construída, e o nosso aeroporto, tá, que é um aeroporto novo, com toda uma característica técnica e uma condição econômica que dá toda digamos, um favoritismo na minha avaliação da chegada exatamente dessa central de cargas e passageiros aqui no nosso estado. Eu acho que será a oportunidade de desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Norte. É evidente que tem outras situações, como o nosso se busca muito a questão do porto, né, da cabotagem no estado do Rio Grande do Norte, assim também como a questão da própria duplicação de Natal até Fortaleza, né? Então, tem outras opções, a própria zona de processamento, que daria um suporte muito grande à questão do Hub da Latam, né? Ou até mesmo daria um grande suporte à própria funcionalidade do nosso aeroporto, né? Mas eu concentraria hoje e apostaria como mais importante hoje para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte, realmente, a conquista do Hub da Latam. Muito bem, Roberto. E quanto ao nosso Rio Grande do Norte, no sentido de medidas econômicas, o estado também, como a nação, e todos os estados, os municípios, passam também por uma grande dificuldade. Alguns dizem que é hora da gente ajudar o Brasil, né? Fazer o nosso esforço. O empresário é sempre quem está, vamos dizer assim, dando essa sua contribuição, e a gente não vê o Estado. Quando eu falo o Estado, não é só o Estado do Rio Grande do Norte, o Estado de uma forma geral, inclusive a União, a gente não vê essa boa, digamos assim, disposição de fazer a sua parte, né? Nós temos agora
no momento estamos discutindo a questão de aumento no índice do ICMS. Esse é um assunto que vai estar sendo discutido nesses próximos dias na Assembleia Legislativa. Como é que você vê essa iniciativa do governo que, para equilibrar o orçamento de 2016, ele prevê mais um sacrifício para o contribuinte? Preocupa, aumento de tributo preocupa. A situação dos estados brasileiros, hoje, é uma situação, na maioria deles, de colapso. Né? Uma situação realmente onde se trabalha para se pagar a folha. Né? Se movimenta o movimento financeiro, ele mal dá para pagar a folha. Com a situação a nível federal, né, a situação dos estados tornou-se ainda mais difícil, porque antes você recorria à questão da verba federal. Né? Os parlamentares, eles tinham uma condição de colaborar muito mais com o Estado. E hoje essa condição difícil da União dificulta também o funcionamento a nível estadual. Então isso cai no colo, isso não é uma situação desse governo, mas cai no colo do governo, do governante atual, cai no colo do empresário e da sociedade. Né? O que eu vejo que, embora preocupe a questão tributária a nível estadual, né, eu vejo que é preciso um amplo diálogo entre o governo, a classe empresarial, a própria sociedade, para que se encontre um ponto de consenso. Ou seja, que se o aumento ocorra, mas que ele seja um aumento que tenha de imediato um espaço de tempo, ou seja, ele tenha um prazo, né? Mas que haja uma contrapartida, né, do próprio Estado, também na racionalidade da sua máquina, também na racionalidade do seu custeio, tá? E que haja o que tanto se clama aqui no Rio Grande do Norte e que está muito bem colocado lá num programa que foi proposto pela Federação da Indústria há um ano atrás, que foi exatamente um pacto, né? Ou seja, um pacto exatamente para que haja um pacto entre os poderes legislativo, né, executivo, o judiciário, você incluindo o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, um pacto de quê? De que também se haja um compromisso e um sacrifício conjunto. Não adianta só você aumentar o sacrifício da população, da classe empresarial, em receber, em concordar com o aumento de tributos, se do outro lado não vai se cessar, por exemplo, os aumentos, os benefícios, né? Então, aquilo que não seja constitucional, que seja evitado. Então, esse compromisso é um momento muito oportuno para que haja exatamente esse consenso. Você, de um lado, você tem um aceite, do ponto de vista emergencial do Estado, para resolver uma questão emergencial, por um prazo determinado, e você olhando para o outro lado, um compromisso também desses poderes no sacrifício. Então, vamos todos se despir das vaidades, né? E vamos buscar exatamente o melhor para o Estado, mas cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu sacrifício. Roberto, assim. Você também preside uma comissão dentro do âmbito da Federação de Comércio, que é a Comissão de Meio Ambiente, se não me engano a sigla é COEMA, é isso? COEMA. E fale um pouco da sua atuação, da atuação dessa comissão no Rio Grande do Norte em defesa e proteção ao meio ambiente. Essa foi uma iniciativa do presidente Amaro, dentro do projeto estratégico da Federação das Indústrias. Nós não só temos a comissão de microempresa, existe de meio ambiente, existe a comissão de microempresa, a de infraestrutura, a de energias renováveis, né? São comissões estratégicas que buscam exatamente o relacionamento. É um ambiente de perene diálogo, tá, com órgãos reguladores, tá certo? E com os setores econômicos que fazem parte da federação. E o que é que nós fizemos nesse primeiro ano? O que é que nós conseguimos, junto com todos os nossos conselheiros
construir nesse primeiro ano. Nós tivemos lá a apresentação, a voz, né, do IDEMA, do IBAMA, que fazem parte da comissão, da SEMAR, do IGARNE, e vamos continuar, concluir esse ano ouvindo ainda a CEMURB e a SEARA. São os 6 órgãos que fazem parte da comissão, e no ano seguinte nós vamos dar continuidade com o diálogo também, onde os setores econômicos vão colocar suas dificuldades, né? E fazer então esse trabalho de aproximação entre o setor regulado, né, e setor regulador. Esse ambiente, ele é um ambiente estratégico de relacionamento e que pode, tá, trazer um benefício muito grande para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, porque de lá, a partir exatamente da colocação tanto do setor regulador quanto do regulado, é que você vai chegar a criar, pavimentar caminhos, né? Ou seja, criar um caminho favorável ao desenvolvimento. Evidentemente, tudo à luz da legalidade, mas dentro de um amplo diálogo, tá? Que isso é muito comum hoje, tá? Nos nossos vizinhos, como Pernambuco, como Ceará, né? Há essa integração, essa interação, né, de comunicação, e isso fortalece porque o que o empresário quer é exatamente uma resposta mais ágil do que pode, do que não pode e como pode, né, desses órgãos, e também, com toda certeza, esses órgãos querem que o Estado também se desenvolva, que tenham mais empreendedores, que tenham mais investidores. Então, é nessa linha de relacionamento que o COEMA vem trabalhando, que foi exatamente nos passado pelo presidente Amaro, para que a gente pudesse estrategicamente tratar o tema meio ambiente. Ou seja, procurar harmonizar as relações entre os órgãos governamentais que cuidam do meio ambiente, que muitas vezes se fala, não estou aqui fazendo nenhum julgamento, é o que se escuta, que determinados órgãos, às vezes pela falta de bom senso, às vezes na aplicação literal do que está escrito, prejudica o desenvolvimento do Estado. E então o COEMA da Fierne busca essa harmonização, esse diálogo no sentido de, vamos dizer assim, contribuir com o progresso, com o desenvolvimento, sem ferir legislação, sem prejudicar o meio ambiente, né? Visando essa harmonização da atuação desses órgãos e, como você diz, do regulado e do regulador. É o ambiente de diálogo, né? Onde o diálogo é o ponto mais forte, é o ponto central. Então, é assim que se entende, ou seja, vamos sentar, trazer as situações para o ambiente de conversa e vamos ver uma saída em comum, né? Ao invés de trabalhar de forma isolada. Então, é isso que a comissão, que as comissões, né, de meio ambiente, da micro e pequena empresa, da infraestrutura, da energia renováveis, trabalha, que tem o foco lá na instituição. Roberto, nós estamos encerrando nossa entrevista e não tivemos tempo de falar da sua atuação como empresário, né, na sua empresa. Vai ficar para uma próxima oportunidade, porque nós discorremos aqui assuntos que se desenvolveram tão bem, como a economia do país, o momento político do país, como também a economia do Rio Grande do Norte, as perspectivas econômicas do Estado, e finalizamos aí com essa atuação do Conselho de Meio Ambiente, ligado à Federação das Indústrias. Sua participação, sua entrevista foi de grande valia, de grande proveito para todos os nossos telespectadores, e nós queremos agradecer, ficamos realmente muito gratificados com a sua presença aqui, colocando à sua disposição aqui os estúdios e as câmeras da TV para uma futura entrevista e podermos falar sobre outros assuntos. Obrigado, Marcos, sobretudo pela sua generosidade para comigo, né? E cumprimentar a todos que nos ouvem, a paciência, né, de ouvir nossas ponderações, nossas observações. Ok, muito obrigado.
Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service. Locação de mão de obra.